Eu quero me pronunciar a respeito do julgamento que houve no TRE de São Paulo na última sexta-feira e dizer o seguinte: os principais motivos pelo qual votaram para que eu fosse cassada são, número um, porque eu dei voz e repercussão à imprensa. Tá aqui, ó, Jovem Pan, falando que o TSE não aceita sugestões feitas pelas Forças Armadas. Repercutir essa notícia, sem dar minha opinião, somente a notícia. Segundo, porque armas salvam vidas, ou seja, porque eu estava defendendo os conservadores e as nossas pautas. Terceiro, porque eu dei voz à OAB. Eu simplesmente postei o discurso do advogado do Daniel Silveira. Isso foi antes das eleições, inclusive em abril de 2022, em que o advogado fez esse pronunciamento dentro do tribunal e eu só repercuti a TV Justiça, nada mais. Mais uma coisa, porque eu tenho fidelidade partidária. Eu simplesmente postei um relatório da auditoria feita pelo meu partido, Partido Liberal, e coloquei leia com atenção. Nada mais do que isso. Por último, um dos motivos da minha cassação e do pedido, isso que consta dentro do pedido do PSOL. Está aqui eu solicitando e fiscalizando órgãos e instituições. Então, eu quero deixar claro para vocês aqui que em momento nenhum eu estou sendo caçada porque fiz fake news. Ok, uma das matérias foi da Revista Oeste, falando que Barroso, Alexandre e mais um dos e o Fachin seriam naquele momento a maior oposição ao presidente Bolsonaro. Eu repercuti a matéria da Oeste e foi tida depois como fake news. Essas matérias caíram, não estão mais no ar hoje. Só que um ano depois, isso foi em fevereiro de 2022, a Revista Oeste disse que os 3 ministros eram a principal oposição do governo Bolsonaro. Um ano depois, após Bolsonaro perder as eleições, isso se tornou verdade, porque Barroso, em julho de 2023, num evento da Uni, disse: nós derrubamos o bolsonarismo. Quando ele diz nós e não eles, ele está se incluindo, ou seja, se confirmou que ele estava agindo como um partido de oposição ao presidente Bolsonaro. Agora eu gostaria de ir a alguns pontos que foram colocados e que não estão nos autos. Existe um princípio que é o princípio da não surpresa. O princípio da não surpresa. Pode ir. Pode. O princípio da não surpresa, ele está no artigo 9º do Código de Processo Civil, que diz o seguinte: não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Na instrução, ou seja, antes do julgamento, em momento nenhum, novos fatos foram inseridos. Os fatos que foram inseridos dentro do pedido do PSOL foi exatamente esse que eu já disse para vocês: repercutir imprensa, falar da OAB, repercutir notícias, fazer o exercício do meu mandato, que é fiscalizar o poder público, e fidelidade partidária, que foi repostar uma auditoria feita pelo meu partido. Mas eu fui julgada, e aí eu quero me dirigir principalmente aos desembargadores do TRE que já proferiram seus votos. Primeiro, o Manfred, que é o relator do caso, proferiu seu voto, eu vou comentar mais tarde, logo em seguida. Mas em seguida do voto dele, uma mulher desembargadora Maria Cláudia, fez o pedido de vistas. O que é comum acontecer em seguida do pedido de vistas? Cessarem aquela sessão, assim como aconteceu em todas as outras anteriores, aquele mesmo dia e da semana anterior que eu estive acompanhando. Assim que alguém pede vistas, encerra-se os votos. O presidente, então, ele abre a possibilidade de que novas pessoas, novos desembargadores pudessem proferir previamente o seu voto. É de praxe que o presidente do TRE, de cada TRE, profira o seu voto por último, porque existe peso no voto do presidente em um momento daquele TRE. E o presidente já proferiu o seu voto. Eu tenho confiança que, se eles ouvirem agora o que eu vou dizer, eles podem, inclusive, mudar a orientação de seus votos. Porque muitas das coisas às quais eles me julgaram não estão nos autos. Ou seja, fere o princípio da não surpresa, que está no artigo 9º do Código de Processo Civil, como eu disse, e que são fatos alheios ao processo. Quais são esses fatos alheios? Ponto número 1. Ele falou sobre o hacker de Araraquara.
Esse processo está no STF, não transitou em julgado, ou seja, não foi condenado em nada que se refira ou que tenha ligação com o hacker de Araraquara. Ponto 2, ele disse diversas publicações, isso foi o Ministério Público, tá? Diversas publicações de relatórios falsos sobre a confiabilidade do sistema eleitoral. A AIGE só falava de um pretenso falso relatório, que é o relatório de auditoria do próprio PL, o qual eu tive a fidelidade partidária de repostá-lo. Ponto 3, que também não está no processo, o Ministério Público falou a respeito. Vídeos e relatórios postados que eram sabidamente falsos. Bom, a gente não pode saber que algo é sabidamente falso sem que o fato aconteça. Como acabei de falar para vocês, né? Por exemplo, a revista Oeste ter dito que o Barroso fazia parte da oposição ao governo, isso veio se concretizar um ano depois, quando ele fala nós derrotamos o bolsonarismo. Agora vamos ao voto do Encinas Manfred, que foi o relator do caso. Eu gostaria de chamar a atenção, com todo respeito ao meu relator, né, relator do meu processo, para o princípio da distrição, que está no artigo 141 do CPC. Eu gostaria de deixar bem claro qual é esse princípio. Ele determina que o magistrado deve se ater aos limites objetivos e subjetivos da demanda, ou seja, ao fato que foi alegado pelas partes e as provas já constantes nos autos. Esclarecer para vocês que a instrução do julgamento foi feita antes do próprio julgamento. Então, o ministro relator, ele deveria se ater somente aos fatos que estavam ali. E detalhe, eu não tenho acesso a esse relatório até o momento. Então, eu não sei exatamente qual foi o voto dele escrito no papel. O que eu sei foram os dados que vieram da fala dele dentro do julgamento. Aí, olha só, tem um dos casos que ele falou sobre o QR Code. Não sei se vocês vão se recordar, aquele caso do QR Code em que via Lula 13. E tinha um QR Code que as pessoas começaram a achar estranha essa informação do código que em cima tem Lula.13 e embaixo tem o QR Code. O que nós fizemos? Nós fizemos uma publicação dizendo que eu cobrei do TSE se essa geração de código em que Lula.13 aparecia na mão de várias pessoas, se isso foi feito de forma aleatória ou se alguém gerou aquele código. Eu só fiz um questionamento. Esse questionamento, ele é parte do meu processo, do meu mandato. Eu preciso questionar as coisas que os meus eleitores têm dúvidas. Mas aquele vídeo que não está nos autos, em particular, eu digo, este QR Code não afetará o voto de vocês. Não tenham medo de participar desses votos, não tenham medo de ir às urnas, porque esse QR Code não gerará voto automaticamente para o Lula. O processo não foi transitado em julgado ainda. E o ministro Manfred, o desembargador Manfred, o relator, ele fala desse processo nos autos, sendo que sequer foi transitado em julgado. Ele diz que é uma notícia de fato notório saber, etc., mas eu não posso ser julgado, primeiro, por algo que não está dentro do processo, e segundo, algo que não foi transitado em julgado ainda. O que eu queria, na verdade, resumir aqui para vocês, o que está sendo julgado nesse caso não sou eu, não é a Carla Zambelli que está sendo julgada, é a imprensa que está sendo julgada, por vocês terem publicado notícias e eu ter repostado essas notícias. Não sou eu, Carla Zambelli, que estou sendo julgada, mas sim a possibilidade de eu repostar algo de um advogado que fez uma defesa no STF. Se um parlamentar que tem imunidade parlamentar não puder postar notícias de internet, inclusive com as minhas opiniões, se eu quiser, mas nesses casos nem minha opinião eu dei, então, o processo democrático está acabado. O artigo 53 da Constituição, que me garante imunidade parlamentar, também está riscado da Constituição. E aí, por fim, eu queria ir ao fato de que muitas pessoas desconhecem o fato de que, se essa decisão se mantiver, ela ainda tem que passar pelo TRE. Eu vou entrar com embargo de declaração, porque, obviamente, vários fatos que eles alegaram ali não estão no processo. Vários fatos que não estão no processo foram julgados como eu sendo culpado. E quero dizer o seguinte, ou seja, nesse processo não entra uma pessoa suplente do PL, mas sim uma pessoa do PSOL, que foi quem entrou na ação. Essa ação, ela é um copia e cola de várias ações que foram feitas contra Nicolas Ferreira, contra Gustavo Gaia, enfim, as pessoas que foram mais votadas nos estados de direita,
tiveram processos de copia e cola, simplesmente postaram algumas coisas na imprensa para dizer, olha, essa pessoa fez algo de errado, postou uma informação falsa e por isso precisa ser caçada. No caso do Gustavo Gaia, por exemplo, o TRE já deu ampla defesa a ele e foi 7-0 a favor dele. Então, no meu caso, não sou eu sendo julgada. São todas essas questões e, havendo a condenação, ou seja, eu sendo caçada de fato, a vaga vai para o PSOL. Ou seja, é muito estranho que o PSOL alegue um ecossistema de desinformação em todos os estados, sempre para o mais votado dos estados, para que essa vaga vá para outra pessoa, não do partido, mas da esquerda, que seria uma recontagem de votos. Senhores desembargadores, eu quero me dirigir aos senhores para dizer que, por favor, os senhores não utilizem fatos alheios ao processo. Para dizer que, por favor, os senhores me deem direito à minha ampla defesa. Para que os senhores se atenham aos fatos que estão no processo. Para que os senhores possam rever os seus votos, aqueles que votaram com o relator. O juiz Contrim Guimarães trouxe um fato novo, que somente um grupo restrito de servidores e colaboradores do TSE teriam acesso a um relatório do PL. Outras coisas que foram questionadas, sobre, por exemplo, a presença das Forças Armadas, que foi convidada pelo próprio TSE, e que eu falo sobre o relatório das Forças Armadas, apontando 712 pontos que eles ficaram com dúvida a respeito das urnas do processo eleitoral. Dizer para vocês aqui, eu nunca questionei o fato da urna ser violável ou não violável. O que eu sempre questionei foi a transparência nas eleições. Na semana passada, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto no qual o voto continua sendo eletrônico e ele se imprime com um voto igual, você confere, você não toca nesse voto, não é possível ligar o voto à pessoa, porque não existe nenhum tipo de código que ligue esse voto a essa pessoa. Ele foi determinado como constitucional pela Câmara dos Deputados. Para vocês terem uma ideia, em 2002, FHC aprovou uma lei do voto impresso. Em alguns municípios, na eleição de 2012, a gente teve voto impresso para eleger o Lula. Em 2009, Lula sancionou uma lei a favor do voto impresso, junto com a urna eletrônica. Em 2017, esse Congresso aprova um projeto de voto impresso associado à urna eletrônica. É determinado inconstitucional pelo STF momentos depois. E agora, pela quarta vez, a gente tenta novamente dar transparência às eleições, colocando a urna eletrônica, como sempre foi, junto com o voto impresso, para que 5% desses votos sejam aferidos na hora de abertura das urnas. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu nunca questionei a democracia deste país. Eu nunca questionei algo que fosse ligado diretamente às eleições. O que eu sempre questionei foi o que pode alguém querer mais do que mais transparência? Eu sempre pedi, como auditora, inclusive que sou, que um dado ele não pode ser auditado se não tiver um segundo dado para comparar com aquele. Então, senhores, eu não posso ser caçada por algo que, principalmente, meus eleitores pediram para eu defender. Em momento nenhum eu convenci meus eleitores sobre uma possível fraude no processo eleitoral. Até porque quase 1 milhão de pessoas compareceram às urnas para dar voto em mim. Se eu tivesse, de alguma maneira, influenciado essas pessoas, eles não teriam comparecido às urnas para fazer esse voto de confiança a mim. Por isso eu peço aos ministros do TRE, com todo respeito, com todo carinho, para que eles revejam os votos dele e se atenham aos dados e fatos que contenham já nas contestações em que eu tive direito à ampla defesa, esses sim podem ser julgados. Fatos alheios ao processo, que não transitaram em julgado ainda, como é o caso do QR Code, como é o caso do hacker, ou da arma, ou o que seja, estão em outras instâncias, não foram transitados em julgado ainda. Eu não tenho nenhum processo transitado em julgado por fake news. Ou seja, como é que a imprensa pode já dizer que eu estou caçada, ou que eu vou ser caçada porque eu sou criadora de fake news, e o próprio relator trazer fatos alheios ao processo, me taxando como uma criadora de fake news em processos que não estão ali, sequer foram transitados em julgado. Eu peço para que a gente possa defender, em último ponto, algo mais sagrado que existe para um parlamentar, que é a Constituição Federal. Eu só peço que a Constituição Federal seja respeitada no seu artigo 5º, da expressão de liberdade, que, inclusive, dentro do voto, ele fala sobre uma liberdade de expressão limitada. Isso nem os senhores da imprensa têm. Vossas senhorias da imprensa têm expressão de liberdade.
Você tem direito a isso segundo o artigo 5º da Constituição. Que o artigo 53 da Constituição também seja respeitado, o meu direito sobre quaisquer opiniões, palavras e votos. Muitas das postagens, aliás, todas as postagens dentro do processo, eles não são postagens sobre o processo eleitoral, são postagens sobre o meu exercício parlamentar, sobre como eu exerço o meu mandato aqui dentro do Congresso. Então, eu peço que essa Constituição seja respeitada ao processo de ampla defesa, enfim, que eu tenho direito. Obrigada. Alguma pergunta? Eu tenho esse detalhe. A senhora falou que repostou algumas notícias, fez algumas, mas a senhora também, em algumas postagens da senhora, descredibilizou as urnas eletrônicas, falando ali que queria ter acesso ao código-fonte, algo do tipo. E a gente acabou vendo que tudo isso culminou com o Supremo Tribunal Federal e a Polícia Federal com a tentativa de golpe de Estado, inclusive com alguns parlamentares incentivando os militares, kits pretos, segundo lá o relatório da Polícia Federal e também do ministro Alexandre de Moraes. Queria saber se a senhora se arrepende de alguma dessas postagens e se a senhora não vê que houve também violação da Constituição Federal, que a senhora pediu a respeito, se não houve violação da Constituição Federal em todos esses planos e também até mesmo nessas postagens feitas não só pela senhora, mas também por parlamentares da direita aqui. Vamos lá, a gente está falando sobre o meu processo de possível cassação, certo? Meu pedido de cassação. Nenhuma dessas postagens dizem respeito ao que você está falando. Então, eu não estou sendo julgada, mais uma vez, eu quero ser julgada pelo que está dentro do processo. Qualquer fato alheio ao processo, então que se corra no STF, que continue correndo em outras instâncias, mas ele não pode ser considerado dentro de um processo em que há estritamente um calabouço de ideias que foi colocado dentro da inicial e que eu não tive poder de contestar e só tomei conhecimento no momento de julgamento. Esse fato que você fala, por exemplo, ele foi citado de forma en passant pelo ministro Manfred, mas também está alheio ao fato pelo qual eu estou sendo julgada. Nenhuma das postagens que eu fiz fala sobre esse motivo que você tem dito. Se eu me arrependo de alguma coisa? Não, não me arrependo, porque eu sempre tive dúvidas sobre a transparência e ainda não é crime ter dúvidas sobre a transparência de alguma coisa. Eu nunca descredibilizei o processo eleitoral. O que eu sempre quis, eu lutei desde 2013, desde que eu era ativista, antes de ser deputada, é para que a gente tivesse dois fatores de auditoria. Um, o dado que vem na urna eletrônica, e outro, um voto impresso para que a gente possa comparar dados. Isso não é descredibilizar o processo eleitoral. Quer dizer, eu quero mais transparência. E quem pode ser contra mais transparência? Não violou a Constituição? Eu não violei a Constituição.